Olá, pessoal, bom dia. Hoje são 28 de setembro de 2023, né? Já estamos no final do mês, mas nunca é tarde para tratarmos de assuntos tão importantes e relevantes para todos nós, não é mesmo? E esse mês é conhecido como o Setembro Amarelo, né? Uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Que foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. E, infelizmente, o suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade, né? De acordo com a última pesquisa da Organização Mundial de Saúde, em 2019, a cada 40 segundos, em média, uma pessoa no mundo põe um fim à própria vida, totalizando quase 1 milhão de mortes por ano. A média brasileira está entre 6 e 7 mortes por 100 mil habitantes, bem abaixo, né, da média mundial. Mas o que mais preocupa é que enquanto a média mundial ela permanece estável, esse número tem crescido rapidamente no Brasil. Os registros aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, pessoal, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil, sendo que a maior porcentagem é registrada entre jovens de 15 a 24 anos. E embora as meninas tentem mais, né? Vezes, normalmente os meninos é quem se matam mais. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídios estavam relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou relacionadas, né, sem ser tratadas incorretamente. Ou seja, a maioria dos casos poderia ter sido evitado se esses pacientes tivessem acesso a um tratamento psiquiátrico e informações de qualidade, que é uma exceção, né, no nosso país, infelizmente. E para falar sobre suicídio, esse tema, ele causa vergonha, ele causa preconceito, tristeza. É um assunto cercado de tabus. Pessoas à volta, até mesmo familiares, muitas vezes não conseguem compreender por que alguém tenta suicidar. Muita gente ainda vê o suicídio como um pecado sem perdão, um ato de possessão demoníaca. Sendo assim, por mais que isso cause um mal-estar, nós precisamos ser francos e entender que o problema que é um problema e que precisa se buscar uma solução antes que aconteça uma tragédia, não é mesmo? Ao ver o que a Bíblia tem a dizer, você pode chegar à conclusão de que a graça de Jesus vai muito além de onde se pode imaginar, para nos salvar das nossas angústias mais profundas. Deus, como um doador da vida, Ele quem nos deu a vida, Ele considera isso como o bem mais precioso. Lá em Gênesis 2:7, a palavra de Deus diz: Deus formou o homem do pó, da terra, e lhe soprou das narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Por isso, renunciar à vida é renunciar ao maior dom que o Criador nos deu. Deus, ele deixou bem claro no seu mandamento, um dos mandamentos: não matarás. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Por isso, nós precisamos abrir o jogo. Suicídio é pecado. Embora a Bíblia não fale claramente sobre o pecado do suicídio, ela diz que matar
não importando quem, é um dos mais graves crimes contra a humanidade. Uma violação contra o sexto mandamento de Deus, pois o homem ele foi feito para viver, não para morrer. O suicídio é um crime tão grave como o homicídio por assassinato, pois quando alguém, por vontade própria, tenta tirar a sua vida, está destruindo em si a imagem do Criador, o doador da vida, aquele que nos deu a vida. Então a gente está indo contra a criação da própria humanidade, né? O problema é que muitas vezes nós vamos além do nosso julgamento e julgamos as motivações que levam uma pessoa a pecar, sem conhecê-las. Quando fazemos isso, nós entramos em um terreno muito arriscado e nos colocamos no lugar do próprio Deus, o único que conhece as motivações de cada coração. Não estamos diminuindo a gravidade do pecado ao dizer isso, mas ao julgar se as motivações eram legítimas ou não para alguém cometer o suicídio, nós corremos o risco de rotular aquela pessoa, aquela situação, de taxar essa pessoa como perdida para sempre nas mãos de Satanás. Dizer que não há perdão para o suicídio é uma falácia, pessoal. Ao nos depararmos com algo tão triste, nós precisamos fazê-lo com muito cuidado e respeito, né, às pessoas, e não omitir nenhum veredito, nenhuma opinião, nenhum julgamento, porque a graça de Deus, ela vai muito além de onde a nossa mente limitada e pecadora consegue chegar. A Bíblia, ela fala de pessoas que tiraram a sua vida, como Saul, né, que se viu sem saída naquela batalha contra os filisteus. Saul tomou sua espada e se matou. Outro triste fato registrado também na Bíblia é o de Judas, né, que vendo Jesus ser condenado, sem reação contra os seus opressores, se encheu de remorso, considerando seu caso perdido, amarrou uma corda no pescoço e tirou sua própria vida. Rebeldia, orgulho, culpa, remorso, covardia, medo da derrota e das consequências dos seus erros são algumas das razões para que uma pessoa cometa esse ato extremo. A pressão das consequências é tão grande que, em vez de admitir os seus erros e enfrentar as consequências com coragem e humildade, as pessoas escolhem acabar com a própria vida. Infelizmente, né? Isso não acontece de uma hora para outra. No caso de Saul, ele já estava caminhando num processo conscientemente de desobediência a Deus. E ele continuou progredindo nesse processo de desobediência, insistindo em caminhar no erro, até que a pessoa vê os seus objetivos, os seus projetos não derem certo e conclui que a única solução é acabar com a própria vida. Outra causa para atos suicidas, né, é o consumo de álcool, de drogas, que pode degenerar as conexões, né, cerebrais da pessoa e gerar várias sinapses nocivas em virtude de um descontrole mental, né, e emocional. Né? Acaba que uma crise de abstinência ela leva os consumidores a atitudes suicidas. Nós vivemos um grande conflito entre Deus, que luta para nos salvar, e Satanás, que luta para destruir e erradicar a imagem do Criador no ser humano. Embora as ações de Satanás sejam relativamente limitadas, ele faz de tudo para tornar a nossa vida a mais miserável possível. Foi assim com Jó. Em menos de 30 segundos, Jó ficou sabendo que perdeu suas fazendas, seus gados, seus 10 filhos. Dias mais tarde, Jó foi acometido pela pior praga mortal que um ser humano poderia ter, né?
Mas ele não morreu. Tudo isso foi causado por Satanás. Jó só não tirou a sua vida porque, embora ele quisesse, ele confiava que o seu Redentor vive e faria justiça por ele. Doenças, cobranças sociais, medo, ansiedade, inadimplência, fracasso, rejeição, humilhação, bullying, né, o famoso bullying, abusos, altos padrões de consumo, sucesso, beleza, relacionamentos e famílias destruídas são duras realidades de uma sociedade com padrões invertidos. É muito fácil se dar mal num mundo tão cruel como esse em que nós vivemos, onde um quer devorar o outro, não é mesmo? Mas a Bíblia ela trata sobre a depressão muito antes de ela ser catalogada como uma doença, né? Classificada pela classificação internacional das doenças. Lá em Provérbios 15, 13, ela diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. E em Provérbios 17, 32, a palavra de Deus diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por isso, antes de dizer que depressão é falta de Deus, entenda que essa é uma doença que pode, né, se instalar gradualmente ou com rapidez na mente, né, humana. Dependendo da situação traumática, né, em que essa pessoa sofre, todos nós estamos sujeitos a isso. O próprio Jesus, não sendo pecador, teve profundos sentimentos depressivos, pessoal. Por causa da angústia diante do maior sacrifício de um ser humano, que um ser humano pode suportar, carregar a condenação de toda a humanidade, de todos os pecados, de todas as pessoas sobre si. E como foi descrito lá em Marcos 14, 34, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Sua depressão foi tão profunda que ele sofreu aquela hematidose, né? Que é o suor em gotas de sangue, que todos podem ver, né? Presenciar na época, e pela história a gente consegue ver, né? A depressão, pessoal, ela é a causa de 70% dos suicídios no mundo. E a grande ironia sobre isso é que você não precisa estar passando por uma situação de crise na sua vida. Muitas vezes você pode estar experimentando um sucesso financeiro, vivendo uma vida familiar estável. Você pode estar indo bem na profissão, bem em todas as áreas da vida, mas algum tipo de cobrança, excesso de atividades, exposições prolongadas às redes sociais, equipamentos eletrônicos, má alimentação, falta de exercícios e atividades ao ar livre, são alguns exemplos que podem causar a depressão, que se não for diagnosticada e tratada, pode levar a transtornos suicidas. Na depressão profunda, a insanidade, às vezes, ela causa o suicídio, e alguns antidepressivos controlados podem causar impulsos suicidas em pacientes com depressão profunda. E como nós podemos julgar que existe perdão, que não existe perdão para essas pessoas, se elas estão sob efeitos de medicamentos? A grande maioria das pessoas que tentam o suicídio não tem uma clara intenção de acabar com suas vidas. Elas simplesmente querem escapar de uma dor insuportável que elas sentem. Por isso não podemos tomar o lugar de Deus ao julgar um suicida. Por mais angustiados que nós fiquemos, quando alguém próximo a nós tente ou cometa suicídio, nós precisamos deixar o fardo de julgar se ele estará salvo ou perdido para Deus. Senão, nós vamos ficar loucos.
Mas se você passa por isso, entenda uma coisa. Lá em Salomão, a palavra de Deus diz que trará juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, quer sejam más. Lembre-se que o seu julgamento não é punitivo, mas é redentivo. É claro que o suicídio é um pecado mortal, mas nós não podemos dizer que não há perdão para ele, porque cada caso é um caso específico, né? Que será julgado por um Deus que é maior, que conhece todos os nossos pensamentos e que se interessa em salvar aquele que se havia perdido. Se você já tentou ou pensa em tirar a vida, pare agora, pelo amor de Deus. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Abra o seu coração a um familiar, a um amigo confiável, a um conselheiro. Você precisa realizar um tratamento médico com um profissional. Há sim uma chance de restauração para você. Mas se você conhece alguém que está passando por isso, não perca tempo, pergunte o que eu posso fazer para te ajudar. Assim, essa pessoa pode ter uma abertura para desabafar. Não se preocupe com o que você vai falar. Apenas ouça a pessoa. Às vezes, a maioria das pessoas, elas precisam apenas ser ouvidas, pessoal. Ajude a procurar um tratamento médico especializado. Mantenha a privacidade da pessoa para aquela que tenha credibilidade em você. Mantenha um respeito pela pessoa. Embora terapia, exercício de otimismo, gratidão e boas ações sejam importantes, a cura está em Jesus Cristo. E Ele mesmo afirmou: meu filho, eu vim para que você tenha vida em abundância. Nunca esqueça disso, tá? Fique com Deus. Bom dia.